Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a ditadura. É, Eu vou começar pelo seu nome. Qual que é o seu nome? Luiz Pereira Silva. Sua idade? É, 29 de outubro de 1947. Onde que você... 77 anos. 77 anos. Tem bastante experiência. Você lembra onde que você nasceu? Onde que você nasceu? Lembro. Cajuru, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Longinho, né? Hein? Um pouco longe, né? Daqui a 700 quilômetros. Longe. Onde que você morava durante a ditadura e que você fazia durante ela? Maringá. Você fazia o quê? E nós tinha restaurante e eu estudava. Estudava, ok. Você se lembra como que era o ambiente político durante a ditadura? Era repressivo. Repressivo, censura, essas coisas assim, né? Sim, sim. Você se lembra de algum momento, assim, marcante que você realmente percebeu que estava numa ditadura? Lembro. Lembro quando eu fui avisado que seria pego por causa da carteira da, da UMS. Eu frequentava o Cine Maningá, na época. Nos anos 60, 70, era uma pessoa que toda semana estava ali. E o DOI, que era a polícia repressiva, Departamento de Operações, não lembro. Era o departamento do Exército que fazia repressão à juventude. Tortura, essas coisas assim? Sim, não. Se você tivesse cabeça diferente do que eles pensassem, isso aí pegava. Uhum. Como que era o dia a dia na ditadura? Você notou alguma diferença depois que acabou ela? Ela é o seguinte, ela era repressiva em todo sentido. Aqui em Maringá, por exemplo, tinha um médico chamado Dr. Salini, que tinha sido formado na Rússia. E o fim dele foi Apucarana, no quartel. Em Mandaguari também tinha outro que era escritor e foi acabado lá também. Teve um caso famoso de um estudante mesmo que foi morto. Olha, eu não me lembro de estudante que foi morto, não. Eu lembro que foi um estudante que sumiu. Ele trabalhava num hotel. Daí acharam que ele tinha roubado uma carteira de dinheiro. Flodimar Lô. Foi de Marlon. Flodimar Lô, ele era engraxate na porta do hotel. E os viajantes na época saiu com uma farra e voltou sem dinheiro. E não tinha a quem culpar o moleque. Aí dois policiais pegou o moleque e bateram tanto nele e depois levou lá na Santa Casa. Ele morreu na Santa Casa. Uma história. E aí mais tarde o pai dele veio do Nordeste para cá e matou o gerente do hotel Palace, onde tinha ficado, onde ele trabalhava. Você se lembra de alguma
restrição, alguma coisa que te proibia de fazer alguma coisa no dia a dia? Não, você era proibido de fazer o que eles não, o que eles não queriam. Por exemplo, você não podia usar uma camisa vermelha. Jamais você podia se manifestar comunismo. A palavra comunismo era proibida. Era como se fosse um fantasma que Sim. estivesse perseguindo. Sim, sempre foi. O comunismo era Eles, se você se declarasse vermelho. que gostava do socialismo, Era simpatizante, se você declarar que você é simpatizante ao socialismo, ao comunismo, já estava feito. já tava pego. Já, Já ia pro doicode. Geralmente levavam para Apucarana. Cara, Apucarana era o quartel. o quartel aqui. Você conheceu alguém que foi censurado, preso, torturado pela ditadura? O único que eu conheço aqui, que foi pego dentro do consultório dele, foi o Dr. Salim. O Dr. Salim foi pego, levado para Bocarana, e só podia ver ele o bispo na época, Dom Jaime. A única pessoa que tinha acesso a ele era o Dom Jaime. Acho que principalmente pra ver se dava alguma coisa de... Porque o telefone dele foi grampeado com várias ligações para a Rússia. E na época quem era adepto à Rússia era comunista. Era comunista. Durante o período da Guerra Fria, né? Justamente, né? Na época do chumbo quente. Chumbo quente. Você via alguma censura, assim, na TV, no rádio, no jornal, que a ditadura realmente... Olha, na televisão, nenhum programa era exibido sem O censor. o crivo deles. Qualquer reportagem, qualquer movimento que tinha dentro da televisão, antes de sair no ar, Tinha que passar pelo crivo deles, pela censura deles. pela censura. É. E se tivesse alguma coisa que Ele falasse tirava do mal, ar. no mínimo, tirava do ar. Tirava do ar. Tinha algum medo, assim, que se sentia quando você falava em política, essas coisas assim? Mas na época ninguém falava em política. Ninguém? Ninguém falava em E política. se você comentasse algum assunto, perdão, algum assunto sobre política, as pessoas iam se sentir meio espantadas, alguma coisa assim? O meio político de Maringá, por exemplo, era muito reservado. Na época, o prefeito era o Dr. João Paulino, João Paulino era da turma do Ney Braga. Ney Braga era um militar que governou o Paraná. Então, e o João Paulino era do mesmo grupo. Jamais contrariou eles, né? Nessa época, tinha eleição para prefeito? Ou era alguém que, por exemplo, o Ney Braga escolhia? Não tinha. Tinha? Mas era... Indireta era para governador. Mas na eleição para prefeito, você se lembra se era só militares
ou policiais que se candidatavam Não, na época tinha dois partidos, Arena e e MDB. MDB. Os dois partidos. Arena dos militares. Arena era a situação e o MDB era oposição. Deixa eu pegar. Você conheceu ou participou de algum protesto contra a ditadura? Não, eu não cheguei a tal. Não cheguei a tal. Conheceu alguém que tentou? Então, eu conheci vários, tive vários amigos aí que foi e não voltou. Até hoje, se me perguntar, você tem vários amigos que era do colégio lá e nunca mais vi. Nunca mais viu. Simplesmente o militar, ele tinha esse capricho, sumir. Parecia mágica. Não, sumiu, é fulano e tal. Sumiu, Entendi. não deixava rastro. Como que as pessoas eram vistas se elas eram contrárias à ditadura, assim? Geralmente era ignorado. Era ignorado. Tinha muita divisão, tinha muita gente que não gostava, tinha muita gente que gostava. Não tinha na política daquele tempo, tinha, vamos dizer, a oposição que era restrita a pouca gente e quase ninguém acompanhava eles. Aqui tinha um professor, eu me lembro, tinha vários dirigentes de colégio. Essas pessoas era tido como assim, inimiga. A pessoa era de pouca amizade, sabe? Era rejeitado mesmo. Era rejeitado, era realmente deixado de lado. Isso, é a palavra certa, né? Isso aí não tem. Isso aí é. A maioria das pessoas da época evitava. O fulano lá é vermelho. Então, porque tinha medo que se fosse visto como amigo ia ser pego. Justamente. Porque sabia que os homens estavam de olho. Ninguém via ninguém. Mas sabia que tinha. Nem sabia que ele tinha. Sabia que quando se manifestasse eles iam buscar. Não tinha mandato. Era tudo fora da lei. Não, é o que se tem hoje de vamos dizer assim, para chegar no cidadão e levar ele, você tem que ter motivo. A justiça tem que se pronunciar. Naquele tempo não. Também por causa dos AI, né? O AI-5, né? AI-5. O AI-5 que foi vamos dizer assim, o instrumento mais utilizado. Foi no de Costa e Silva, não é? O Costa e Silva foi o pior que teve, né? Foi o pior? Foi o pior. Depois veio Médici. O Geisel e o Figueiredo. O que deu uma aliviada mais ou menos aí foi o Figueiredo. O último. Foi o Figueiredo.
o homem do cavalo. Aí aquele, ele foi quando começou as diretas, né? As dietas já. Foi o Tancredo, Tancredo que se elegeu depois da ditadura, né? O primeiro. O primeiro a assumir depois da ditadura foi o Tancredo. Mas daí ele morreu. Morreu, aí veio o consequência na frente. O que você lembra da economia? Você lembra se ela era boa, melhor do que ela está atualmente? Em 1970, teve o chamado milagre. Milagre econômico. Ninguém dizia nada. Não existia jornalista Que falasse mal da economia. que falasse, ó, a economia está no caminho errado. Porque a imprensa era Era dominada. controlada. Exatamente. A imprensa era controlada. Não era nem controlada, era editada. Eles Chamava-se de editada, porque jornalista só escrevia depois passava o crivo depois. depois eles provavelmente tinham pessoas lá dentro que escreviam, né, pra eles, que eram deles mesmo. Tem uma que faz um programa na CBN, o apelido dela é Cobra. Foi presa em São Paulo, passou muito tempo dentro de uma jaula e ela teve que passar não sei quantos dias dentro de uma jaula com uma cobra. E a cobra não mordeu ela. Então, outro dia, o filho do Bolsonaro apelidou ela de cobra, porque ela é venenosa, tão venenosa que a cobra não mordeu ela. Cobra não morde cobra, né? Não morde cobra. Aqueles... Deixa eu passar. Aqueles movimentos contra a ditadura, você acha que teve algum impacto para acabar a ditadura? Teve, era da Uni... As diretas já. Direta já. As diretas já foi a mola propulsora. Porque quando eles, em 1985, quando eles viram que acabou, já não tem mais condição de segurar, eles iam segurando. Ia puxando as pontas até... Ia segurando. Mas quando surgiu as diretas por São Paulo, aí começou os protestos de rua. Aí começaram a afrouxar. Também teve as guerrilhas, né? Tipo a guerrilha da Araguaia, a Aliança Nacional Libertadora, né? Você acha? A guerrilha da Araguaia praticamente durou 2 anos. Você acha que essas guerrilhas tiveram algum impacto para terminar? Não, aquilo lá não. Aquilo lá foi uma parte. Foi uma parte foi uma parte que a ditadura ganhou. Que realmente... Deu. Ela ganhou aquela parte. Ela só perdeu em Rio, ela só perdia nas capitais, quando existia manifestação. Que era muita gente. Que ela não podia controlar. Uhum. Jamais ela controlou.
o Dói de São Paulo, ele era o que mais recolhia gente. Porque era o que mais tinha gente mesmo. Tinha um cidadão chamado Vladimir Herzog, Jornalista, né? jornalista. Ele morreu dentro de uma cela. Puseram uma corda lá e fizeram ele puxar o pescoço. Chamado Vladimir Herzog. Até hoje eu acho que é o caso mais famoso da ditadura. É. Aqui em Maringá foi, eu acho que do Vladimir Lô mesmo. Aqui teve pouca gente. Mandaguari teve um, não me lembro o nome dele, mas ele era escritor e ele era um dos cabeças do comunismo ali em Mandaguari. Porque na época ninguém falava que era comunista. Ninguém se expunha. Só tinha aquelas conversas mais secretas, né? Sabia que fulano era da esquerda. Como hoje tem. Fulano é melancia. Você sabe o que é melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Vermelho por dentro. Naquela época o que mais tinha era a melancia. Todo mundo falava que era da ditadura por fora, lá na realidade queria um socialismo. Era 90% dos que foram exilados, eles voltaram, por exemplo, os cantores. Todos eles foram. Foram exilados. O Gerardo André. Gilberto Gil. O Gerardo André foi o mais falado, né? Que eu não falei das flores, né? Aquela música dele, né? Não me lembro. Gerardo André. O Chico Buarque também teve exilado. O Coisa passou muito tempo. O Fernando Henrique passou muito tempo no Chile. Passou. Isso eu sei. Passou muito tempo no Chile. E só não morreu lá porque escapou por pouca coisa. Escapou por pouca coisa. Porque... Daqui pra lá mandaram matar ele. Mas lá também tinha ditadura, né? Tinha. Era o Pinochet. O Pinochet na época. O Pinochet era amigo da tropa daqui. Do general daqui. Do general daqui. Teve mais ditadura da América do Sul, teve na Argentina, pelo que eu lembro. Não lembro o nome. Mas o pessoal fala que foi a Operação Condor. Que era os Estados Unidos mandando ter ditadura aqui porque eles estavam com medo do comunismo. Havia uma divisão americana anticomunista, como há ainda até hoje. Hoje não pode negar que existe. Às vezes pode não ser oficial. A Nicarágua, o Maduro aí. Cuba.
Cuba. Cuba é a mais resistente que existe. Venezuela também. Venezuela também. Não tem. Daqui foram para Cuba, eu me lembro na época, muito estudante. Que quando se revelou que ia para aquelas bandas, mandaram, mas só que não voltou mais. Não voltou. Não voltou mais. Né? Cuba é o comunismo mais velho que existe na América, né? Pelo que eu me lembro, sim. É o comunismo mais velho. Teve... a ditadura tá até lá hoje, né? Tá até hoje lá. Não tem... Não tem. Lá o povo aceitou, né? Às vezes nem tanto aceitou, às vezes o povo realmente não consegue ter... Não consegue sair. Não consegue sair. A gente vê pelo telefone que ainda estão vivendo ainda 1940, 1930, né? O carro que circula por lá ainda dos velhos. Não tem... Aqui o comunismo aqui é diferente de todos eles. Nossa, é que não tem uma palavra muito... É um comunismo mais escondido. Camuflado. Camuflado. Camuflado, aqui é camuflado, né? Você vê o eleitor do Lula, por exemplo, jamais ele é declarado, ele se declara. Ele corre a eleição, ele ganha, mas não, na realidade ele não tinha não tinha maioria, mas ganhou. O Bolsonaro, nessa última agora, ele sabia que ele ia ganhar, mas estava tão camuflado que ele perdeu. Muitas vezes nem o próprio eleitor sabe o que ele é tão camuflado que às vezes ele nem sabe o que ele está votando pra. Não, é que ele diz, ele pensa o seguinte: o único que realmente apoia o pequeno é ele. O da direita jamais apoiaria o pequeno. Nunca apoia o povo. É sempre contra. Não, ele tem o grande como líder. E o Lula tem o pequeno como líder. Ele, em qualquer pronunciamento, você escuta, por exemplo, o grande fala em nome do grande. E o Lula fala em nome do pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para o pequeno. Isso aí é o que está acontecendo. Você se lembra de como que era nas escolas? Se realmente não falava nada nas escolas? Não. Na escola, principalmente lá onde eu estudava, era a Mauri, que era a Mauri Meller, Colégio Paraná era a Mauri Meller, que usava a instalação dos padres. Né? Então jamais se pronunciou esquerda. Era usado para apoiar a ditadura, né? Sim. Eles falavam muito bem da ditadura. Sim,
era como se diz assim, a casa do pai, então tem que apoiar o pai. O Amauri era professor na época, já em várias faculdades, quando ele fundou lá, o Colégio Paraná. Foi... Você se lembra de, tipo, de seus filhos falando depois que a ditadura acabou? Deles falando que na escola ensinavam alguma coisa sobre ditadura? Não, já onde eu estudei, onde eles estudaram ali no Guabagato, era direita. Era direita? Ali. Ainda não se falava mal do... Não, nem sabia, nem tinha conhecimento, porque na época a diretora ali era a filhada do Silvio Barros, Edith Dias de Carvalho. Sim. Edith Dias de Carvalho era chegado do Ricardo Barros. Ricardo Barros era da turma da direita, como é ainda até hoje. Mas acho que hoje ele se pronuncia mais pra esquerda. Ele é centro, né? Ele é centro. É centro. Ele tem o pé em duas canoas. Ele tá em cima do muro, né? O Silvio Barros ele tá naquele que está ganhando, naquele que está mandando. Aquele que ganhar, ele apoia. Aquele que ganhar, ele apoia, ele faz isso aí. Ele adotou uma política, que jamais ele vai contra quem está no poder. Que você assistia na época da ditadura? TV, rádio? Sim. Você lia jornal? Em geral, a televisão era tudo controlado. Jamais o Silvio Santos deu uma... O único que de vez em quando dava uma farseadinha assim, era um humorista da época, Chico Anísio. Chico Anísio. Acho que até hoje ele tá na TV. Não, ele morreu há muitos anos, né? Chico Anísio morreu há muitos anos. Ele na época, Então, no tempo do chumbo quente mesmo, ele inventou uma personalidade de um presidente. Chico Anísio. Era o único que dava tique, que dava uma cutucada. Cutucada mas o mais. A Globo sempre foi do governo. Ela sempre foi do governo. O chefão da Globo lá, o Roberto Marinho, cresceu na sombra Da ditadura. Da ditadura. Porque eu me lembro na época que ele ia falar que todas as propagandas emanadas do governo, que o governo pagava, Pra fazer. ia para a Globo. Pra Globo. Até ela era naquela época maior, eu acho, e até hoje é. Sim, ela era a primeira. As outras, na época que estavam se engatinhando aí, SBT, Bandeirante, Record. a Record, tudo isso aí
tudo isso aí arranhava, engatinhava. Mas não tinha o privilégio de ter o grosso da propaganda. E era uma quantidade de dinheiro boa, né? É onde a propaganda, o dinheiro da Globo vinha do governo. Ela se construiu com base na ditadura, né? Porque ela segurava o Cid Moreira, no Jornal Nacional, ele jamais foi contra o governo. Sempre apoiou. Ele teve na bancada lá do Jornal Nacional muitos anos, ele não dizia uma palavra contra. Ele acalmava, ele abrandava, ele manipulava. Pra ir pro lado que ele queria. Da maneira que ele queria que ele dizia notícia. Então ainda é até hoje. Até hoje. Você se lembra como que era as eleições para presidente mesmo? Lembro, eu trabalhei numa. Eu trabalhei na do Figueiredo. Não era eleição. Não era eleição, era meio que uma obrigação. Eu coxava. Porque o voto sempre foi obrigado. O voto sempre foi obrigado. E como naquele tempo só tinha 2 partidos, ganhava sempre a Arena. Mas é muito escancarado que meio que era manipulada a eleição. Tipo... Não era. Não chegava a ser manipulado, porque o eleitor sabia. Ele votava sabendo. Por exemplo, não tinha. Na eleição do Figueiredo, não tinha concorrente. Não tinha concorrente. Isso aí era meio que um fantoche, né? Tava lá por estar, mas não tinha. Isso aí é só pra fingir que... um dos que fantoche que mais foi o Paulo Maluf. Depois ele se candidatou de novo, depois da terminar a ditadura, né? Na época do FHC, não foi? FHC. Ele O que você achou que foi os principais erros ou acertos até da ditadura? Olha, os acertos na realidade foi a repressão. A repressão foi o que não deixou ela, se desde o começo ela viesse acertando a coisa, quando chegar no meio dela, ela já teria acertado tudo. Mas ela preferiu a repressão. E jamais ela permitiu a controvérsia. Não existia. Porque o comando das opiniões vinha tudo lá do Brasil. Não pode isso, não pode aquilo, tá? Isso é errado. Não existe, não pode por quê? Só seguir as regras, tinha meio que um passo a passo de como fazer tal coisa.
Ó, esse aqui por exemplo, a economia era controlada na época por um general e era da maneira dele. E que de alguma maneira conseguiu dar certo durante um período. Durante nos anos 70 foi o ano do milagre. Depois despencou. Aí depois aí começou a inflação, né? Inflação. E o grande vilão, né, de tudo isso era a inflação. Inflação. Que depois veio o Plano Real, né? A inflação. Ela jamais conseguiu fazer um plano que combatesse ele, né? Naquele tempo você comprava um pãozinho, durante o ano e era uma coisa só. Jamais você tinha um preço hoje, tinha outro amanhã. A cada dia, a cada mês, por exemplo, dobrava o preço. Não, era. E ele segurou o salário. Segurando, um aumentava. Não, o salário sempre foi o vilão, né? Como todos da direita faz. Jamais sorte o salário. O salário tem que ser contido. Uma das coisas do Bolsonaro que ele quebrou a cara foi isso. Aumentava o salário mínimo. Não, o salário tem que ser corrigido. Por que corrigido e equiparado? Porque o salário é a mola mestre. Ele que dá poder pro povo. É o poder de compra. Poder de compra. Se o povo não tem como comprar, não tem nenhum poder de compra. Não, porque o salário mínimo, por exemplo, hoje é o pagamento do aposentado. Que nada mais faz do que aquilo. A única coisa que ele recebe é aquilo. E não dá pra nada. Ele jamais vai ter condições de trabalhar outra vez. Que a vida já chegou para ele, chegou ao ponto final. É que nem o Haddad estava falando. Se brecar o salário, você corta o pão na boca de quem? Do aposentado. Porque ele não é que nem outra pessoa que pode procurar que não tá bom o salário aqui, pula para lá. Pula para lá, vai procurar para um lugar melhor. Porque a lei dele já expirou. Por exemplo, que nem eu, chegou 78 anos. Acabou. Mesmo que queira, a saúde não deixa mais. Daí é uma cascata, uma bola de neve. Aí você vai onerar quem? Quem trabalha, um filho, um parente que vai te ajudar você a subsistir. Que vai ajudar você a subsistir. Porque você sozinho não vai conseguir. É meio que um investimento, né? Aí começa a pesar na família. Porque o único provento que tem o aposentado é o fim do mês, é o salário que ele recebe. Depois o resto é o filho, é o parente mais próximo que vai aguentar ele. Vai ajudar, Vai ajudar ele, porque não tem condição. Ele quer trabalhar, mas não existe mais. Não existe mais aquela chance de você falar, eu posso aguentar, eu posso ganhar a diferença. Não tem mais isso. Sim. E no tempo da ditadura,
O salário era o mais pequeno que existia. Era 300 e pouco, não era? Eu me lembro que o da minha mãe nunca deu por remédio. Nunca deu por básico do remédio. O que recebia do NPS na época não dava para pagar o remédio. Daí, pelo que eu lembro, eles não aumentavam porque falavam que a economia tava ruim, mesmo na outra ponta tava falando que tinha um milagre econômico. Ele sempre dizia que causa inflação. Aumento do salário, aumento da aposentadoria causa inflação. É o que fala até hoje ainda lá no Congresso. Eu acho que é isso. Ué. E esse médico aqui de Maringá, O Dr. Salinas. o doutor Salim, Salinha. o doutor Salim é onde esse hospital dele hoje é de Santa Rita. É o Santa Rita da praça do Peladão? Descendo ali. É. É o Santa Rita ali, o doutor Salim ali, ele era formado na Rússia. Ele tinha mais 2 ou 3 irmãos aqui. Tem aquele também do Haddad lá, de onde faz o show lá. Como é que chama lá? Caramba. Ele se chama César Haddad. Não conheço. É o do teatro. Aquele teatro que tem lá na. O Calil Haddad. Calil Haddad. Calil é irmão dele. Sério? Não sabia. Calil é irmão dele. Tem bastante figura política que veio aqui do Paraná, né? Aqui na época era o berço da imigração do coisa. Onde é a mesquita ali hoje? É dos muçulmanos. Berço dos muçulmanos. Pode ver que a Avenida Brasil tem uma porção de muçulmano ali. Tem bastante mesquita. E esses aí, na época nunca foram políticos. Eles eram adeptos à Palestina, na época. É o que o Lula hoje é o cara que mais puxa por eles, né? Uhum. É a Palestina. Palestina, junto com China e Rússia, né? A Palestina é essa aí. Então, doutor Salim, eu me lembro que eu fui operado lá na época. Ele foi pego trabalhando por causa de uma telefonema. O telefone dele já estava gravado, estava grampeado há muito tempo. Isso por volta de 1970. 1970. Estava grampeado. E ele ligava para a Rússia toda semana. Aí os homens veio e pegou ele, levou para Bucarana.
Ele ficou lá muito tempo lá e só podia ver ele, O bispo. o bispo, Dom Jaime. Tinha mais um professor também, professor Heráclito, também que era comuna. Para encurtar a conversa, ele não falava comuna, ele falava comuna. Comum. Comuna, essa palavrinha é muito comum. Ô, fulano é comuna. fulano é comuna. Nossa, eu esqueci. O senhor acha que teve algum erro fatal para o fim da ditadura? O único erro que a ditadura teve, que eu acho que foi a repressão à televisão e A censura. a censura. Ela reprimiu feio mesmo. Ela controlou um programa de auditório, por exemplo, jamais poderia correr solto, Tinha que sempre ter alguém manipulando. manipulando. Até em livro tinha, né? E no início, livro, o que mais tinha. Música eu acho que foi o que menos teve, né? Porque hoje a gente tem músicas que falavam mal da ditadura e foram liberadas. Porque não compreendeu. Tinha eu me lembro, na época, tinha um livro, Meu Pé de Laranja Lima, na época. E era de um escritor que tinha sido professor. E a censura deu em cima dele. Por causa de umas palavrinhas de nada. Uma frasezinha num livro. Jamais passava. Não tinha, jamais eles deixavam uma edição de um livro ser editado por causa de uma coisinha de nada. Às vezes podia ser uma palavra mal interpretada que dava naquilo. 90%, por exemplo, dos programas de televisão barrado era por palavrinha. Palavrinha do apresentador ou de quem estava lá. Esqueceu que estava no meio de uma ditadura. Como que era. Como que a TV falava sobre o mundo, assim, durante a ditadura? Eles falavam que tinham outras ditaduras, como que tinha uma ditadura tipo no Chile, na Argentina. O mundo estava na Guerra Fria, né? Uhum. O mundo estava na Guerra Fria. E existia chamado divisão. Ou o mundo era comunismo ou não era comunismo. Uhum. Daí aconteceu Guerra da Coreia. Sim. Vietnã. O americano era o anticomunista. Ele era na Guerra Fria que a gente chamava de bloco capitalista e o bloco comunista. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, fez a cortina. Cortina de ferro. Fez a cortina lá.
que mais tarde foi foi o maior triunfo deles foi a derrubada, né? Então, na época a cabeça do mundo era duas. É dos. Não comunista e comunista. Quer dizer, comunismo na época era comandado pela Rússia. A Rússia era O líder. a chamada rei. Era o grande. O americano era o grande que não era comunista. Então, cada um tinha seus satélites. Então, eles controlavam. Fulano quer passar para o comunismo, mas tem que passar por cima de mim. Como aconteceu na Coreia mesmo, onde foi dividido Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sim. No Vietnã, até hoje tá dividido, mas tem muita esquerda. No Afeganistão, por exemplo, até hoje lá é meio que uma ditadura. É de esquerda. O mundo asiático, ele foi o palco. Ele foi aonde se dividiu mais, né? Na Europa também. Na Europa, o leste europeu, né, era comunista e o partido ocidental era capitalista. Cuba ele mandava numa parte. E hoje está querendo abocanhar. Está querendo portar o que era. Depois que lá teve bastante o Che Guevara, o Maduro é da Venezuela. Esqueci o nome do... Nossa, como é que é o nome de Cuba, o ditador? Che Guevara foi o grande argentino, guerrilheiro, que formou em Cuba, formou médico. Ele era médico. Ele era médico. Ernesto Che Guevara, o nome dele. Aqui quem era na época, lá no Nordeste era os irmãos lá. Ah, sei, eu não lembro o nome também. Irmão lá. Mas hoje praticamente não existe mais ninguém naquela época. Tem o Lula, a Dilma, o Haddad mesmo, que eu lembro de cabeça só. Ainda deve ter bastante militar. Os cabeças daqui, que formou aqueles barulhos em frente aos quartel aí, era tudo direita da área bolsonarista.
aqui, sonhava com um país diferente. Eu acho que é isso. É, aqui em Maringá, o comunismo aqui quase não progrediu. Não teve aquela força como era em São Paulo. Aqui não progrediu porque... Era área rural, não tinha... Não, aí depois só tem uma coisa. A diversificação do povo. Teve muito imigrante que veio, né? Aqui teve muito imigrante. Demais. Colônia, tinha as colônias. Tinha as colônias que as colônias jamais se, por motivo de subsistência, colônia portuguesa, colônia italiana, colônia japonesa, árabe mesmo. Nunca se manifestou. Jamais. Eles preferiam ficar no canto. Ficar no anonimato. Foi nessa época que teve bastante propaganda para vir pro Brasil, né? E eu me lembro que em 1975 houve uma elevação de italiano aqui muito grande. Isso aqui encheu de italiano. Isso aqui encheu. A cafeicultura na época que o serviço. Eles eram os trabalhadores. Eles vieram aqui em troca do sonho dourado. Aquele país com a economia forte. Justamente porque a gente até que estava em paz, né? A gente não estava em nenhuma guerra, onde eles moravam, não estava naquela paz realmente, eles estavam com medo de uma guerra, daí eles vieram pra cá. Ele tinha medo da Europa, né? A Europa também foi um grande palco. Que nem hoje está acontecendo lá no mundo árabe, né? Na Israel, Palestina. Está no mundo árabe hoje, está em São Paulo, no aeroporto, está fazendo empinhoca de gente. Esperando para ser aprovado para entrar no país. Estão fazendo acampamento até, né? Dentro do aeroporto. Quero agradecer pela entrevista. Foi informação muito boa. Vou finalizar a entrevista por aqui. E agradeço novamente.